Oi, gente, bora fazer essa questão da FAMEP São Paulo 2022. Bom, ela pede pra gente ler esse textinho aqui de Eduardo Bueno, que é um jornalista famoso aqui do Brasil. Bora lá. Leia o texto de Eduardo Bueno. No Brasil, como no restante do Novo Mundo, o que separa a história da pré-história é o mais do que um mero prefixo. Existe, entre os dois períodos, um abismo de desconhecimento e incompreensão. Embora o trabalho dos arqueólogos literalmente se aprofunde cada vez mais, restam ainda imensas lacunas a respeito dos habitantes que, em tempos remotos, ocuparam o território que viria a ser o Brasil. O que já se sabe, porém, permite afirmar que a herança pré-histórica, ou seja, o legado dos povos que por no mínimo 10 milênios aqui viveram, é bem mais sólida e está muito mais presente do que o senso comum em geral supõe. É preciso não esquecer, afinal, que, por pelo menos 100 séculos, esses povos ancestrais, cuja própria origem ainda não pode ser inteiramente esclarecida, testaram um repertório de alternativas e um leque de possibilidades alimentares, ecológicas e logísticas que os conquistadores europeus, sob riscos de colocarem em perigo a própria sobrevivência, não puderam descartar desde o instante em que desembarcaram no então novo e desconhecido território, oficialmente em abril de 1500. Pode-se afirmar que as trilhas e os caminhos pelos quais o país se expandiu, os sítios onde se ergueram suas grandes cidades, inúmeros produtos agrícolas que hoje saciam a fome da nação, bem como vários hábitos e costumes nacionais, são frutos diretos de um conhecimento milenar que, embora esteja dessa forma preservado, na essência se perdeu. É preciso ter em mente, portanto, que uma compreensão mais plena do Brasil impõe um mergulho no passado, e que esse passado é muito mais profundo do que apenas os últimos 5 séculos. O Brasil é uma história, 5 séculos de um país em construção. Bora lá. Segundo o autor, bora ler as alternativas. A cultura dos povos nativos era útil para a sobrevivência num ambiente inóspito, mas incompatível com a construção de uma civilização europeia no Brasil. Bom, primeiro que ele não fala que o ambiente era inóspito, mas sim que os indígenas, né, do Brasil descobriram meios, formas de sobreviver, né? Não era porque o ambiente era inóspito, mas sim porque demandava conhecimentos de séculos e séculos para poder ser mais fácil de habitar, certo? Para poder haver a sobrevivência. Esses conhecimentos não eram incompatíveis com a construção de civilização europeia no Brasil, já que os próprios portugueses, como o texto mesmo fala, precisaram usar esses conhecimentos para poder se instalarem aqui. Então, essa alternativa a gente já pode descartar. Letra B. A cultura dos europeus tinha mais recursos para explorar o território do que a cultura dos povos nativos, o que levou à expansão europeia no território brasileiro. Não, primeiro o autor não diz isso, segundo, essa daqui seria uma questão que poderia ser extremamente eurocentrista, já que os indígenas estavam espalhados pelo território, então eles tinham os recursos para poder explorar o território, mas o ponto é que eles exploravam de forma diferente do que os europeus queriam. Eles exploravam para poder ocupar e conhecer a terra e preservar sua cultura e tal. Os europeus não, eles ocupavam a fim de explorar os recursos da terra. Então, essa questão, além de ser preconceituosa, está incorreta. Letra C. O encontro entre os povos nativos e os europeus que chegaram ao Brasil produziu um intercâmbio cultural que beneficiou ambos os grupos. Não, gente, isso aí também é uma questão que, né, fala que o encontrozinho entre os portugueses e os indígenas foi amigável, né? Não foi amigável. Inclusive, os portugueses trouxeram roupas com varíola para poder matar e dizimar as populações indígenas com armas biológicas. Então, não houve um intercâmbio cultural que beneficiou ambos os grupos, até porque os portugueses trabalharam muito com o processo de aculturação, ou seja, tirar dos nativos a cultura deles, a fim de impor a cultura do branco europeu. Então não teve esse intercâmbio cultural, né? Obviamente que cada uma das partes pegou alguns dos costumes do outro, mas não foi uma coisa que beneficiou, principalmente o lado dos indígenas, certo? Letra D. Os europeus chegaram no Brasil a fim de melhor se adaptar nas condições locais, incorporaram conhecimentos e hábitos dos povos nativos. Foi exatamente isso que o autor falou aqui no finalzinho
ou no início do texto, ele fala que os portugueses, aqui ó, calma, os europeus, sob o risco de colocar em perigo a própria sobrevivência, não puderam descartar desde o instante que desembarcaram no então novo e desconhecido território. Eles não puderam descartar esse conhecimento, certo? Esse conhecimento de tantos séculos, de 100 séculos. Então, bom, essa daí seria a alternativa correta, né? Já que os europeus precisaram utilizar do conhecimento indígena para poder sobreviver aqui no território. Mas bora ver por que está incorreta. Os povos nativos tinham uma rica cultura que, apesar da riqueza, foi descartada pelos europeus que chegaram ao Brasil e acabou por desaparecer. Primeiro que não desapareceu por completo, ainda existe parte dessa cultura, né? Segundo que eles não descartaram, né? Até porque o próprio texto, né, o autor fala que eles precisaram utilizar esse conhecimento ancestral dos indígenas para eles conseguirem sobreviver na Terra, né? Conseguirem explorar a Terra. Sendo assim, a letra E também está incorreta, o que nos leva a ter certeza absoluta que o gabarito é a letra D. Espero que vocês tenham entendido. Abraço e até a próxima.